Com a possibilidade de tomar a liderança do campeonato francês, o Olympique de Marseille encara o Angers, aliviado após deixar a zona de rebaixamento, nesta sexta-feira, 30 de setembro. A partida abre a disputa da nona rodada do campeonato francês. O duelo será realizado no estádio Raymond Kopa, em Angers. O início está marcado para 16 horas. Angers vem de vitória, fora de casa, está com 7 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O suficiente para passar a ocupar a 14ª posição. O Olympique Marseille deixou escapar na última rodada a liderança do campeonato, que dividia com o Paris Saint-Germain. Isso aconteceu devido ao empate, em casa, por 1-1, frente ao Rennes. O único time que ainda não venceu na temporada do campeonato francês, o Strasbourg recebe o Rennes neste sábado, 1º de outubro. O confronto, que terá como cenário o estádio de La Mainau, em Estrasburgo, pela nona rodada, a previsão é de que a bola comece a rolar às 12 horas. Com a parada no campeonato para as datas FIFA, para o treinador Julien Stéphan, foi uma oportunidade para tentar colocar a casa em ordem diante do desastroso início de temporada do clube. O Rennes entrará em campo neste sábado defendendo uma sequência invicta de 6 partidas, contando os jogos tanto do campeonato francês quanto da Europa League. Foram 3 vitórias e 3 igualdades. Após assumir a liderança isolada do campeonato francês, o PSG tem o Nice neste sábado, 1º de outubro. Será realizado no estádio Parc des Princes. O início está marcado para 16 horas. O PSG vem de vitória no clássico contra o Lyon, por 1-0. O PSG disputou 9 pontos em casa e ganhou 7, 2 vitórias e 1 empate. Marcou 7 gols e sofreu 3. Em crise dentro e fora das 4 linhas, o Nice pode ter no duelo deste sábado o último jogo do técnico Lucien Favre no cargo. O maior problema do treinador, de acordo com o noticiário local, acontece por sua decisão de barrar o goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel. O Lorient recebe o Lille neste domingo, 2 de outubro. O duelo será realizado no estádio do Moustoir, em Lorient. O início está marcado para 8 horas. O Lorient, depois de escapar por muito pouco do rebaixamento no ano anterior do campeonato francês, está em terceiro lugar na zona de classificação para a Champions League após estabelecer uma sequência de 4 vitórias. O Lille vem de vitória em casa após ter perdido para o Olympique de Marseille, no estádio Vélodrome, na rodada anterior. Está com 13 pontos na 7ª posição na tabela de classificação. O único time que ainda não teve um empate sequer no campeonato francês, o Montpellier tem o Toulouse em seu caminho neste domingo, 2 de outubro. O confronto será no estádio municipal, em Toulouse. A previsão é de que a bola comece a rolar às 10 horas. O Toulouse está longe de viver seu melhor momento no campeonato. Nas últimas 5 rodadas, sofreu 4 derrotas. Como mandante dos 12 pontos que disputou em casa, ganhou 5, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Fez 4 gols e sofreu 6. O Montpellier tem adotado uma postura ofensiva e não deixou de marcar em qualquer dos 8 jogos realizados até agora. Com 19 gols, apresenta o segundo melhor ataque da Ligue 1. Só é superado pelo gigante PSG, que balançou as redes adversárias em 26 vezes. Um pouco mais aliviado após ter conseguido sua primeira vitória na temporada, o Ajaccio recebe o Clermont neste domingo, 2 de outubro. A partida será no estádio François Coty, em Ajaccio. A previsão é de que a bola comece a rolar às 10 horas. O Ajaccio precisou de 8 partidas para alcançar sua primeira vitória em sua temporada de retorno à divisão de elite do campeonato francês. Ela foi arrancada no confronto contra o Brest fora de casa, por 1-0. O Clermont não foi feliz em seu último jogo antes da parada do campeonato francês. Contando com a oportunidade de jogar em casa, acabou batido pelo Troyes, de virada, por 3-1. No limite da zona de rebaixamento, o Auxerre recebe o Brest, afundado na região da Degola, neste domingo, 2 de outubro. O duelo será o estádio de L.A.B. Deschamps, em Auxerre. O início está previsto para 10 horas. A parada de 2 semanas do campeonato francês chegou em um excelente momento para o Auxerre.
Ofereceu tempo ao técnico Jean-Marc Furlan, que está no comando da equipe desde julho de 2019, para tentar colocar ordem na casa. A situação do Brest é ainda pior na comparação com o Auxerre. O time já acumula 5 rodadas sem ganhar. Nesse período, pontuou somente uma vez, foi no empate por 1-1. Na tentativa de encontrar o caminho de saída da zona de rebaixamento, o Reims tem o Troyes pela frente neste domingo, 2 de outubro. A partida será realizada no estádio de El Albi, em Troyes. O início está marcado para 10 horas. O Troyes alcançou na rodada anterior sua terceira vitória nas últimas 5 partidas. Atuando fora de casa, fez 3-1 no Clermont, de virada. O Reims vem de 2 derrotas, com um atleta expulso em cada um dos encontros e sem ter marcado um gol sequer. Iniciou a rodada na 17ª posição da tabela de classificação. Em trajetória de ascensão no campeonato francês, o Mônaco conta com o Nantes, que flerta com a zona de rebaixamento pela frente neste domingo, 2 de outubro. A partida terá como palco o estádio Louis II, em Mônaco. O início está marcado para 12h05. Depois de um começo bastante turbulento, o Mônaco, após enfrentar um período de 4 rodadas sem vitórias, 2 derrotas e 2 empates, vem de 3 vitórias seguidas. O Nantes tem tido dificuldades para administrar seu elenco dividido entre o campeonato francês e a Europa League, tem apresentado um desempenho abaixo das expectativas. A 9ª rodada do campeonato francês chega ao final neste domingo, 2 de outubro, com um encontro envolvendo Lens e Lyon. A partida será realizada no estádio Bollard de Lellis, em Lens. O início está marcado para 15h45. O Lens é um dos 3 times ainda invictos do torneio após as 8 primeiras rodadas. Chegou a compartilhar a liderança com PSG e Olympique. Entretanto, perdeu fôlego nas últimas 3 rodadas, empatou 2 vezes. Ambas atuando fora de casa. Como visitante, o Lyon tem o pior desempenho da Ligue 1. Dos 9 pontos que disputou fora de casa, ganhou um empate e 2 derrotas. Marcou 3 gols e sofreu 6.